muito rápido. Bom, estou aqui com o cirurgião dentista, o Dr. Anderson Heinstein, para falar sobre lentes de contato para dentes, doutor. Como é que funciona isso? Eu morro de curiosidade em saber, porque assim, fica um sorriso bonito, né? Não, fica lindo. Realmente ele dá uma alterada no sorriso em todo e até a face acaba alterando, né? Porque a boca ela tem um papel fundamental na estética do rosto. E esse é um assunto que cada vez mais as pessoas buscam, né? Vão na nossa clínica e querem saber como é que funciona, como é que não funciona. É um procedimento maravilhoso, só que exige também um correto planejamento, né? Para tudo sair conforme a gente espera e nem todas as pessoas precisam colocar também. Às vezes se gera até uma certa ansiedade, eu quero colocar porque está todo mundo colocando. Então é bom a gente também ter um pouquinho de calma e avaliar junto com o paciente se realmente ele tem a real necessidade de colocar essas lentes ou não, né? Pois é, por que isso? É indicado para alguns casos específicos, qualquer um pode botar, e por que não seria indicado? Olha assim, ó, onde mais a gente utiliza essas lentes e facetas é o seguinte, tem alguns motivos principais, tá? Normalmente tem casos que a gente quer aumentar um pouco o tamanho dos dentes, né? Tem casos que a gente quer fechar espaço entre os dentes, que os pacientes têm diastemas, aqueles espacinhos entre os dentes que não é muito estético, né? Tem casos que a gente quer melhorar a cor dental, né? Primeiro se faz um clareamento, aí depois a gente, se precisar, chegaria nas lentes, né? E tem casos que a gente quer melhorar também a textura do dente. Então são dentes às vezes muito restaurados já, ou dentes envelhecidos. Então com essas lentes a gente consegue dar um aspecto assim de juventude para o sorriso novamente. Então a gente usa um material cerâmico, as porcelanas, que realmente a textura, brilho, cor, ela tem características fantásticas, às vezes até superando o esmalte dental na estética, né? Não na durabilidade. O esmalte dental, igual ele não tem, na verdade, né? Sim, e aí a pessoa tem que botar em todos os dentes, ou às vezes dá para botar em um ou outro conforme a indicação? Exatamente. Porque não é um procedimento barato, né? Não é muito barato esse procedimento, porque além de ter o nosso trabalho do cirurgião dentista, a gente tem um custo de laboratório para a confecção dessas peças, né? Então a gente faz um trabalho em conjunto, na clínica junto com o laboratório. Então por isso que o valor acaba elevando um pouquinho. Mas eu acho que, voltando à tua pergunta, a gente consegue sim fazer em dentes específicos, a gente não precisa colocar em boca inteira, então realmente a gente tem que ver qual é a real necessidade. Tem pacientes que querem fazer toda a bateria do sorriso, a gente consegue colocar, por exemplo, em 10 dentes anteriores, superiores. Tem pacientes que querem fazer nos dentes de cima, dente de baixo. Tem pacientes que estão, por exemplo, com os incisivos centrais, que são só os dois superiores, por exemplo, com esse problema de tamanho, de cor, enfim, a gente consegue colocar em 2, em 4. Então, cada caso é um caso, né? Agora, em compensação, também é um procedimento que tu põe uma vez, ele tem uma durabilidade X, ou tu fica o resto da vida? Como é que funciona? Esse procedimento das lentes e facetas, ele é um procedimento que a gente, quando faz, a gente espera uma durabilidade altíssima nele. Então, quando o paciente nos pergunta, claro, cada caso é um caso, né? Tem gente que tem bruxismo, vamos supor, a gente tem que cuidar, proteger para justamente não sobrecarregar essas lâminas, né? Mas quando a gente faz esse tratamento, a gente espera que dure 10, 15 anos, né? Tem pacientes que pode durar até mais. Então é um tratamento que realmente a gente espera que seja bem longevo. Mas aí, claro, necessidade de ter esses cuidados, né? Quem tem aquele ranger de dente noturno, enfim, as revisões no consultório também para a gente ver se está tudo bem, se não tem nenhum problema. Sim, vai muito também da forma como a pessoa cuida, como em qualquer outra situação. Qualquer outra. Agora, para quem toma vinho e café muito, assim, que são dois, né? O café, então, é algo que as pessoas em geral tomam e é um problema. Adora, né? Pois é. Ele é poroso, ele absorve. Não. E voltando de novo nesse material que realmente ele é o destaque nosso, assim, da nossa prática, porque as cerâmicas, ela tem uma estabilidade de cor, de estrutura fantástica. Então, é possível que a pessoa use todo esse período dela, 10, 15 anos, que ela vá preservar a mesma cor, o mesmo brilho, independente da alimentação que a pessoa tenha. Diferente das resinas, que a gente também usa muito no consultório, que é um material também muito bom, só que ela não consegue ter essa mesma estabilidade, assim, o material. Então, passa um tempo, ela pigmenta, vai tendo alguns problemas de infiltração. A cerâmica, ela tem essa característica bem mais vantajosa. Sim, assim. por isso, inclusive, que é um procedimento que virou moda também, porque um sorriso bonito faz muita diferença, né? Ele traz, um sorriso bem cuidado faz a pessoa realmente se sentir mais jovem, mais bela. Quem é o público
predominante? Consegue identificar sabe ou que vem hoje, de tudo? hoje em dia está bem variado, porque a gente tem homens, mulheres colocando. Claro, a maioria são adultos, né? Porque realmente a gente até... Eu acho que uma conduta legal que todo dentista deve ter também é de não sair laminando todo mundo, que a gente fala, porque ele é um tratamento que, como ele tem essa durabilidade alta, mas enfim, às vezes tem que fazer alguma troca em algum período da vida. Então a gente sempre tenta segurar um pouquinho. Eu tenho pacientes jovens também que querem muito colocar e eu fico segurando um pouquinho. Porque é ideal que se coloque já numa fase um pouquinho mais avançada, assim, a partir dos seus 25, 30 para cima, porque justamente talvez tenha alguma troca na vida. Então a gente tem que evitar ficar reintervindo tanto nos dentes também, né? Sim, porque afinal de contas, até porque por desgaste. Ele desgasta de alguma forma? A gente tem casos assim que o desgaste é praticamente nulo, a gente faz um desgaste. Todo desgaste a gente sempre procura ser muito conservador na estrutura dentária para manter ela. Tem casos que a gente faz desgastes mínimos de meio milímetro só para a peça ter um encaixe no dental. Tem casos se tem necessidade, se o dente está assim, com uma estrutura muito escurecida, se ele está com um aspecto muito envelhecido, a gente tem que criar um espaço maior para essa cerâmica também ser um pouquinho maior para ela ter todas essas qualidades estéticas e óticas, entendeu? Então a gente tem que desgastar um pouquinho mais. Mas um pouquinho mais que eu falei, 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2 Sim, milímetros. é o mínimo necessário. Perfeito. Doutora, agora a gente está falando aqui, mas vamos conferir algumas imagens do efeito que causa nos dentes a aplicação lentes, dessa técnica. Vamos lá, olha aí. Eu mandei algumas fotos aqui que a gente tem na clínica lá até, então só para ilustrar um pouquinho, né, dos casos, né. Nesse caso aí a gente consegue ver, o dente e ali na frente ali é a lente sendo encaixada. Lente. Então aquilo aí que seria a lente, ó, a cerâmica, né. Sim. Causa algum desconforto, não? Não. Tu sabe que grande parte dos procedimentos a gente consegue fazer muitas vezes sem anestesia. E se anestesiar, a gente tem anestesia pouco também. Aí é outro caso também ilustrativo, né? Olha a espessura da lente, ela é bem fininha, então justamente para mostrar o quão conservador a gente tenta ser. Olha, nesse caso... esse caso dos diastemas, de fechar dentes, os espacinhos, né? Então tem essa vantagem de fechar espaços. Ficou lindo, né? Aqueles dentes ficaram lindos. Olha esse defeito estético que aquele dente tinha, olha onde a gente chegou na parte de baixo, né? Então a cerâmica tem aquele aspecto ali. A gente sempre tenta escolher a cor junto com o paciente, né? Tem pacientes que realmente querem um branco um pouquinho mais forte, a gente sempre tenta ter muito cuidado para não ficar aquele também excessivo. Tem que tentar ser natural, né? Claro que alguns pacientes às vezes querem um pouquinho mais branco do que o normal e a gente sempre tenta manter a naturalidade, né? Então tá ali, ó, também, ó, com os dentes bem amarelados, a gente consegue mascarar. Que não é só a questão da cor mesmo, ele realmente altera o próprio sorriso. Sim, o espaço, o tamanho do dente, exatamente. Então é muito bacana ali. O que é esse aparelhinho que faz com que... Esse amarelinho? Na verdade, essa é uma espátula de encaixe da lente só. Isso aí é só uma espátulazinha, na verdade. Ela tem essa função de colocar a lente no... Parece um grudezinho, né? Exatamente. Agora, uma vez colocadas as lentes, quais são os cuidados que o paciente tem que ter? A higienização, como se fosse na estrutura dental também, bem legal, eu acho que é fundamental. A gente tem que ter esses cuidados com parafunções, que a gente chama quando o paciente tem, por exemplo, esse bruxismo, ou aquele paciente que fica roendo unha, mordendo caneta. Então, com essas cerâmicas, quando a gente cimenta ela no dente, ela se torna uma estrutura só, ela fica muito forte. Só que igual tu tem que cuidar como se fosse um dente também. Como tu pode quebrar um dente, tu também pode quebrar a cerâmica, né? Então, são cuidados naturais de revisão. Sim, não tem nada de excepcional. Nada, até porque depois que a gente cimenta, é isso que eu digo, vira uma estrutura e a gente recomenda o paciente que tenha uma vida normal, se alimente, enfim, faça tudo normal. Tem alguma contraindicação, doutor? Contraindicação que eu acho é quando a gente faz sobretratamento, no caso. É quando o paciente não precisa desse tratamento e a gente instalaria. Tem muitos pacientes que têm uma estrutura dental maravilhosa, a gente faz um clareamento e fechou. Então a gente tem que cuidar muito com essa história de sair, né, banalizando até mesmo banalizando a técnica, né, com certeza. Então é uma técnica maravilhosa, a gente usa bastante mesmo, só que é isso que eu digo, tem que ter uma correta indicação também. O que a gente observa, eu imagino que tu veja isso muito no consultório, é um desespero por procedimentos estéticos, muitas vezes mais até do que procedimentos de saúde. Sim. Então, tudo que dá para fazer de imediato, as pessoas estão muito imediatistas, né? Não, com certeza, com certeza. E esse lance do sorriso, realmente, essas lentes, facetas, até a gente estava conversando antes do programa, a questão dos famosos também, porque tá todos os atores, enfim, tá todo mundo colocando e a pessoa vê na novela aquele sorrisão, ou vê no filme e aquilo ali estimula também.
É muito legal, é muito legal. A única coisa que eu digo é que tem que ser bem planejada e indicada também, né? Não, e ainda mais em tempos de Instagram e redes É sociais, verdade. onde todo mundo quer ter um sorrisão bonito e branco, e depois É. fica usando aqueles aplicativos para clarear os dentes. Tem os dentes lindíssimos nas fotos e ao vivo nem sempre tem. Não, tu citou bem, olha, acho que as redes sociais também deram um boom, né? A história das fotografias, da selfie, enfim, então o sorriso assim tá... O pessoal tá mil em cima do sorriso. Agora, além disso, então, assim, antes deste passo, que é até porque é um investimento também, as lentes de contato, quais são os procedimentos mais corriqueiros para quem quer dar um up ali no sorriso e, de repente, não precisa, ainda não tem a indicação tão séria para lentes de contato? A gente, assim, acho que o básico é começar com uma boa profilaxia, uma boa limpeza. A gente sempre tenta deixar... A gente faz a adequação do meio bucal, faz as restaurações que precisa. E a gente faz um clareamento, eu acho que esse é o primeiro passo. E aí a gente vê se realmente o paciente tem a necessidade de a gente seguir em frente. E tendo necessidade, aí sim as lentes e facetas é maravilhoso. É o que a gente tem eu acho que de melhor hoje em dia na odontologia estética, de material, de técnica, realmente é muito legal. O clareamento é aquele ainda com as placas ou de laser ou ambos? Tu sabe que, hoje em dia até a questão do laser assim... hoje em dia no meio profissional a gente já sabe que a questão do laser não precisa mais usar essa luz laser, né? A gente tem gel de clareamento de consultório que a gente aplica e ele consegue agir muitas vezes sem a luz até. E tem esse mesmo sistema de casa também que continua tudo igual. Tu usa aquele gel em casa com as moldeiras de silicone, tem um gel que tu pode dormir com ele ou senão tu aplica durante 1 hora só em casa. E tem bem melhor do que passar a noite inteira com a tem moldeira. Esse gel de 1 hora já também em casa. Tá, doutor, então vamos aproveitar e tirar uma dúvida. E aquela pasta de dente de carvão, que agora também virou moda, que é preta, assim, fica com aquela boca preta, funciona Isso aí também se falou muito nas redes sociais, a questão do carvão ativado, enfim, e a gente no meio profissional também tem discutido bastante isso e que as primeiras avaliações que a gente fez é que o carvão, ele é muito abrasivo para os dentes, né? Então... A gente ainda continua, surgem várias técnicas e o pessoal bota lá coisas milagrosas, mirabolantes, enfim. E a gente acaba no nosso clareamento tradicional, que é o bem estudado, funciona, né? Então esses produtos, assim, às vezes novos que surgem e a gente vê pessoas divulgando, às vezes sem o correto conhecimento também, até um pouco perigoso. E às vezes dá o efeito contrário, né? Porque a pessoa sai fazendo e fica muito poroso, pode até dar algum problema. Sim, tu vai desgastar o teu dente, daqui a pouco tu vai gerar outros problemas que realmente tu nem imaginava, né? Então tem que ter cuidado. Bom, as lentes, então, para dentes é o que há de mais moderno. E realmente tem muito espaço aí para crescer, só depende dessas indicações com certeza, para cada um, né? Aí vai da análise de caso ao caso. É importante cada profissional, né, fazer a avaliação correta e ter uma conduta correta com relação a isso aí também, então aí fica Os homens têm procurado muito, doutor? Bastante também. Então, porque a gente vê... é legal de ver os homens, às vezes eu fico até com pena, porque eles têm menos ferramentas, né, para cuidar de si. A mulher ainda tem maquiagem, tem cabelo, então é bacana que cuidem do sorriso, porque é um cartão de visitas. Não, a gente vê homens e mulheres, assim, e a idade bem variada também. A gente tem de todas as idades, todo mundo querendo melhorar um pouquinho o seu sorriso, né? E até pessoas, às vezes, um pouco mais velhas, que já tem, assim, o aspecto bucal um pouco mais envelhecido. Então, isso é como se fosse um rejuvenescimento mesmo, né? Então, a gente consegue... Os dentes envelhecem junto, né? Envelhecem juntos. Não tem o que fazer. A pessoa, fora a manutenção ali, vai chegar a um ponto em que ele não naturalmente adianta. Ele vai desgastando, ele vai alterando a cor, ele vai criando trincas, enfim. Então, realmente é um envelhecimento dental. Então, às vezes, essa técnica, ela consegue dar uma rejuvenescida interessante. Assim. Dá um up, né? Dá um up. Porque realmente é algo que tu cobre, é imediato e consegue aí, de fato... fazer uma... E não é uma técnica demorada, a gente depois de bem planejado, a gente consegue em 2, 3 consultas no máximo, a gente consegue estar instalando as lentes, né? Outro detalhe muito legal também, que eu gosto de falar sempre, é a questão a gente consegue criar um projeto do sorriso no laboratório, vem esse projeto para nós, a gente consegue provar na boca do paciente antes mesmo de começar. Então a gente consegue provar o projeto, ele se olha no espelho, tem pessoas que nessa hora que estão em dúvida que elas ficam assim... Sim, aí se olha com aquele efeito do dente branquinho, limpinho, é uma maravilha. Essa é a hora assim que o paciente fica apaixonado, porque a gente consegue provar antes mesmo de fazer qualquer coisa no dente. Então essa questão do projeto é uma coisa que eu uso bastante e que a gente consegue até ter a noção se está bem... Se o que a gente está imaginando, se a gente vai chegar onde a gente quer também, então é bem legal.
Bom, olha só, muito obrigada, doutor, pelos Não, que agradeço pelo esclarecimentos. Eu convite mesmo tinha também. muitas dúvidas sobre como Sim. funcionava. E assim, falando em limpeza, em tudo